Queridos, vamos ler a palavra de Deus em Mateus 26. Aleluia. Mateus 26. Verso 20. Mateus 26, 20. Nós vamos ler sobre a última Páscoa, a ceia do Senhor e a traição de Judas. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12, e comendo eles, disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer: porventura sou eu, Senhor? Pergunte, faça as perguntas. Diga comigo: porventura sou eu, Senhor? Mais uma vez, 1, 2, 3. Porventura sou eu, Senhor? E ele, o Senhor Jesus, respondendo, disse: o que põe comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvesse nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. Levante a mão direita para o céu e diga: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e o meu espírito para receber a sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ceiar hoje. Aqui começa o texto da ceia do Senhor Jesus. E Jesus, então, reúne os discípulos no dia da Páscoa. Diga comigo: Jesus instituiu a ceia no mesmo dia da Páscoa. Ou seja, a Páscoa judaica, a Páscoa hebraica da Bíblia, a Páscoa que nós conhecemos, que é lá no livro de Êxodo, é a Páscoa quando a última praga que Deus enviou aos egípcios para que Faraó liberasse o povo para ir ao deserto adorar a Deus. Quem lembra qual foi a última praga? A morte de quem? Dos primogênitos. Então, o anjo da morte visitaria, né? Todo mundo, alguém assistiu aqui o Príncipe do Egito, né? Lá mostra bem claramente o anjo da morte pairando sobre toda a terra do Egito. Então Deus institui a Páscoa. A palavra Páscoa significa passar por cima. Diga comigo: passar por cima. Olha que simples. Deus disse: vocês vão pegar um cordeirinho, olha só, vão sacrificar o cordeirinho. A forma de sacrifício na Bíblia era sempre por degolar, e o bichinho não sentia dor. Aquele sangue era colhido, se pegava então uma espécie de esponja natural que era feita de folhas, né, pequenos galhos, e aquilo se pintava então. Deus falou: vocês vão pintar os umbrais das portas, e quando o anjo da morte passar por essa casa, se tiver o sangue do cordeiro na porta, então o anjo não vai entrar e não vai matar o primogênito dessa casa. E o que aconteceu? Os egípcios não cumpriram esse mandamento, mas os hebreus sim. O povo de Deus cumpriu, o povo de Israel. Então, quando passou aquele anjo, somente sobreviveram os primogênitos dos filhos, né, de Israel, dos filhos, os hebreus. E o que aconteceu? Deus, então, instituiu a Páscoa como o evento mais importante para os judeus. É tão importante para os judeus
Se você ler lá em Êxodo capítulo 12, verso 2, coloca lá para a gente. Êxodo 12, verso 2. Põe para mim no telão. Olha o que diz Êxodo 12, verso 2. Portanto, guardai isto por estatuto para vós. Desculpa, eles colocaram 24. Este mesmo mês vos será o princípio dos meses, e este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, no dia que foi instituída a Páscoa, no dia que eles celebraram a Páscoa, Deus disse: hoje começa o vosso calendário. Só que está escrito ali com a versão, né, mais antiga, mas traduzindo, deixa o versículo 2 lá no telão para mim. Deus está dizendo: a partir de agora vocês vão começar a contar os meses, a partir de agora vocês vão começar a contar o ano. Este deverá ser o primeiro mês do ano. Olha que interessante. O calendário que Deus queria que Israel celebrasse, vocês vão começar o dia 1 depois que o sangue do Cordeiro te livrou da morte e te salvou. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, o dia que o sangue de Jesus entra na sua vida e te livra do poder da morte e te dá a salvação, então começa o dia 1 do seu calendário, Deus começa a escrever uma nova história na sua vida, e eis que as coisas velhas se passaram, e eis aqui tudo se fez novo. Quem tem uma nova história, um novo calendário? Aleluia. Teu calendário começa? Luiz, você tem quantos anos? Mentira. Deve ter uns 2 anos. Está entendendo? Você conta, aquele Luiz não conta. Eu sou tão radical, não falo que você tem que ser radical igual eu. Fui tão radical que todas as fotos minhas na época que eu tinha sido nascido de novo, eu joguei fora, botei fogo, não quero nem ver. Vou ficar guardando foto de defunto? De verdade, não estou falando para você fazer a mesma coisa, né? Talvez você converteu hoje, ontem, nossa, pastor, então eu não vou ter foto com minha filha, com minha mãe. Mas eu fiz isso porque eu me converti com 15 anos. Então, eu só tenho foto bem criancinha, né, quando as criancinhas é o reino dos céus, e eu só tenho foto depois que eu me converti. Não fico carregando foto de defunto lá em casa. Graças a Deus. Então, diga assim: o meu calendário começa depois que o sangue do Cordeiro chega na minha vida. Quem tem o sangue do Cordeiro, dê um aplauso ao Senhor Jesus bem forte. Aleluia. Que maravilha. E agora, profeticamente, olhe bem para mim. Hoje nós vamos ceiar. Hoje nós vamos celebrar o sangue do Cordeiro que foi derramado. Então, deixa eu dizer algo para você. Cada vez que você toma ceia, você está declarando um ato profético, dizendo: hoje tem um renovo na minha vida. Hoje tem um novo começo na minha vida. Sabe, irmãos, eu não sei se você sente assim como eu, mas quando eu tomo a ceia, eu sinto que eu estou renovando o meu pacto com Deus. Você já viu quando um casal casado, né, não juntado, que isso aí Deus não conta, casado de verdade, que eles vão renovar as alianças, que eles fazem uma aliança nova. Eu, por exemplo, eu e a apóstola, a gente tinha uma aliança bem fininha. Aí a gente falou: vamos fazer uma aliança nova. Aí a gente juntou um pouco de ourinho que a gente tinha lá, vamos derreter, vamos fazer uma aliança nova, vamos fazer uma renovação de votos, uma renovação de pacto. Irmãos, parece uma coisa tão simples, mas a gente sentiu de fato que houve um renovo, houve uma melhora, houve algo mais forte no nosso casamento. Foi lindo. Eu sinto que quando você está, eu sinto quando eu estou tomando a ceia, sabe? Porque assim como o casamento ele vai se desgastando, a gente vai cometendo ofensas, a gente vai sendo ofendido, a gente vai tendo um ressentimento aqui, outro ali. Na renovação de voto a gente esquece tudo e começa de novo. Assim, irmãos, a gente vai passando o mês, a gente dá, né?
falha aqui com Deus, falha ali com Deus, a gente promete tanta coisa para Deus. Irmãos, se Deus prestasse atenção em tudo que a gente prometesse para Ele, meu Deus do céu, ainda bem que Deus, irmão, é Deus, não é homem, né? Porque a gente promete tanta coisa para Deus que não cumpre, né? A gente faz promessa, a gente faz voto, a gente nunca mais isso, sempre farei, né? E a gente erra, a gente falha, aí a misericórdia dele vem, e sabe o que eu acho lindo? Que a misericórdia de Deus não se renova uma vez por ano, como era para os judeus lá no Yom Kippur, não, a renova para nós, cada dia a misericórdia de Deus renova. E quando eu tomo a ceia, eu sinto que eu estou renovando minha aliança, renovando o meu pacto, sabe? Já vamos começar de novo, eu sei que eu falei algumas coisas, eu sei que eu não fui tão bom nem nisso, nem naquilo. Por isso que o diabo, ele não quer que você venha no culto da ceia, a gente faz armadilha para você vir na segunda semana. O diabo não quer que você renove sua aliança com Cristo. Amém? Então, o calendário para Deus... Irmão, preste atenção. O que você viveu antes do sangue de Jesus, para Deus nunca contou. O calendário de Deus para a sua vida começou o dia que o sangue de Jesus fez efeito na sua vida. Eu estou sentindo a unção de Deus nesse lugar. O Espírito Santo me disse, agora, alguém, enquanto eu estou ministrando essa palavra, disse no seu coração assim, eu precisava ouvir essa palavra. E enquanto eu estou ministrando, tinha gente que estava praticamente morto espiritualmente. E eu nem terminei de pregar, e o Espírito Santo já está convencendo a pessoa de pecado, juízo e justiça, renovando a fé dela. Eu estou vendo isso diante dos meus olhos, aleluia. Querido, Jesus veio. Agora, é uma aula que eu vou pôr na exousia, que não está na exousia ainda. Agora, eu vou só resumir. Aí, quando der aula da exousia, a gente vai fazer com toda a profundidade. Jesus veio cumprir toda a lei. Ele não veio abolir a lei, amém? Ele mesmo disse com essas palavras, eu não vim abolir a lei. Pelo contrário, eu vim cumprir a lei. O que é? Quando a Bíblia fala da lei, não é a lei né, de Roma, ele está falando da lei de Moisés, ele está falando dos 5 primeiros livros da Bíblia, que foi Moisés que escreveu. Então Jesus, no dia que foi o último dia, antes dele morrer, no dia da morte dele, que é o dia da Páscoa, ele vai celebrar a Páscoa com os discípulos, ele chama os discípulos, ele prepara um lugar, ok? Eles sentam ao redor da mesa. Eu acho engraçada aquela imagem de Da Vinci. Não tem nada a ver com aquilo que o Jesus, né? Alguém já foi almoçar com a família e todo mundo sentou em fileirinha assim? Olhando para o nada? Não tem nada a ver, né? Porque lá no Da Vinci ele desenhou Jesus no meio, aí os discípulos sentados assim, ninguém olha para uma cara do outro, todo mundo está olhando para quem está olhando a imagem. Então, imagem ridícula. Aí dizem que ele tinha um estudo, nada a ver. Da Vinci estava mais perdido do que uma azeitona na boca de banguela, irmão. Tem gente que quer assistir o filme do Da Vinci e descobrir qualquer coisa. Você quer descobrir os segredos da palavra? Vai ler a Bíblia, irmão. Segredos nem Da Vinci, o quê? O cara sabe de nada. Parece que eles estão esperando o metrô lá, assim, ó, esperando o ônibus passar, né? Então eles estavam, obviamente, numa forma de quadrado, não vou falar quadrangular, uma forma de quadrado. Eu sabia! Jesus era quadrangular. Não.
Onde vê esse aleluia aí? Obviamente, eles estavam, né, olhando um para o outro. O que, sim, é verdade, não tinham cadeiras. Isso aí é... Quando Jesus era carpinteiro, o pessoal achava que Jesus fazia cadeira. Cadeira não era uma coisa daquela época. Tinha uns almofadinhas que sentava no chão, ok? E eles encostavam, às vezes, um no ombro do outro, se apoiavam no outro, porque vai cansando as costas. Tanto é que o texto vai dizer que João, o apóstolo João, profeta também, a Bíblia diz que ele era profeta, João era o mais novo. João devia ter ali 17, 18, 19 anos de idade, diz que ele estava deitado aqui, né, no ombro, no peito de Jesus. Imagina escutar o coração dele batendo, irmão, coisa linda. E ali Jesus então vai celebrar a ceia com os discípulos. Um detalhe importante da ceia é que Jesus não celebra a ceia com a multidão. Ele não fazia igual a gente faz isso aqui. Isso aqui não é muito bíblico não, tá, irmão? A gente faz assim, mas não era assim. Um pedacinho para cada um, e todo mundo, um povão, nada a ver. Jesus fechava as portas e falava, vamos fazer com quem tem intimidade comigo. Aí, Jesus está lá celebrando a ceia. Mas presta atenção, que ceia que ele está celebrando? A Páscoa dos judeus, a Páscoa dos hebreus, a Páscoa do livro de Êxodo. Jesus não criou nada novo até agora, ele está fazendo, e como que é, eu já celebrei a Páscoa com os judeus dos dias de hoje, né? Eu já fui num evento de Páscoa, e não tem nada a ver com o que está na Bíblia, porque os anos foram passando e os judeus foram inventando um monte de moda, irmãos, e eles botam um ovo lá para cortar no meio, aí eles têm que tomar 4 copas de vinho, e aí eles ficam tudo bêbados, é terrível. Não tem nada com o que está escrito na Bíblia, eles inventam o jeito deles lá. O que realmente está escrito palavra por palavra na Bíblia é o seguinte: tinha que comer o cordeiro, você tinha que matar o cordeiro na Páscoa e tinha que comer o cordeiro. Outra coisa que está escrita explicitamente na Bíblia, tinha umas ervas amargas, seria uma salada tipo rúcula, né, agrião, essas coisas que o Tiago gosta, né, aquela salada assim, bem amarga. Tinha pão, tinha o pão, e o pão, o judeu jamais corta o pão com a faca, o judeu ele sempre parte o pão, e também tinha um molho, como que era esse molho? O molho mais delicioso do mundo. Você pega aquela bandeja onde você assou o cordeiro, você derrama todo aquele molhinho delicioso dentro de uma cumbuca, ok? E aí você pega aquele pão e molha, isso está escrito palavra por palavra na Bíblia. Molha o pão no caldinho. Quem gosta de molhar o pão no caldinho é bíblico. Se alguém falar, que coisa feia molhar, é de Deus. E molhar bolacha no café, lá no céu também tem. Então essa era a Páscoa que Jesus estava celebrando no dia da ceia. Agora olha que interessante. Existe uma discussão muito grande, podemos dizer, já tem milênio essa discussão, de alguns teólogos dizem, né, que se Jesus deu a ceia para Judas ou não, né, se Judas tomou a ceia, Judas não tomou a ceia, e eu vou dar aqui para vocês algumas explicações, e você vai entender algo muito interessante aqui hoje sobre Judas, nesse momento que Judas vai trair Jesus. O que Jesus diz? No verso 21. E comendo eles, disse, então estão comendo o cordeiro, estão comendo ali. O último ato, diga comigo, o último ato. Porque eles tinham que fazer uma forma cerimonial. Tinha que comer a salada, tinha que comer o cordeiro, tinha que tal. E por último, tinha que comer o pão molhado no caldo. Em verdade vos digo que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram a dar, cada um dizer-lhe, porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse,
o que põe comigo a mão no prato, lembra que vão molhar lá. Aí Jesus, lá no livro de João, disse, esse mesmo texto, vamos ler lá para você ver um pouquinho a diferença. João capítulo 13, quem está gostando de aprender um pouco de Bíblia? João capítulo 13 vai dizer assim, ó. Porque Pedro, quando Jesus disse, um de vós vai me trair, Pedro faz um sinal para João. João, pergunta o mestre aí quem é, porque o João estava deitado aonde? No peito de Jesus, falou, né? Pega informação com o mestre aí, está escrito aqui, ó. Verso 24, está escrito lá, ó, 13, 24. Deu problema. Então, lascou-se quem não tem Bíblia. A igreja tem que ter a Bíblia, né, irmão? João 13, 24. Então Simão Pedro fez um sinal a este, ou seja, a João, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava, que ia trair. 25. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, né, ele chegou bem pertinho e disse, Senhor, quem é? Quem é o traidor? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariote, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus, olha o que Jesus disse para ele, o que fazes, faze-o depressa. Aí o que aconteceu com Judas? Todo mundo achou que Jesus tinha mandado ele comprar alguma coisa. E ele, ó, saiu. Mas olha que interessante. Olha que interessante. Jesus estava celebrando não a ceia do Senhor. Jesus estava celebrando a Páscoa. Então, aqui é muito interessante. Eu vou colocar aqui uma... Deixa eu ver se eu acho rapidinho. Não vou achar aqui agora, mas diz assim. Jesus celebrando a Páscoa dos hebreus. Então entenda. Jesus vai celebrar aqui duas cerimônias ao mesmo tempo. Qual é a cerimônia de pacto da velha aliança? A Páscoa. Qual é o dia, o primeiro dia do calendário judeu? A Páscoa. Qual é o evento mais importante para os judeus? A Páscoa. Ali fala do quê? Quando eles comem, ali foi onde Deus fez uma aliança com o povo de Israel para tirar eles do Egito. Ali foi o derramamento do sangue do cordeiro, ali foi feita a velha aliança. Jesus celebrou passo a passo, certinho a Páscoa dos hebreus, e o último ato qual era? Molhar o pão no prato e comer, e assim encerrava a Páscoa dos judeus. Judas, ele não ceiou a ceia que Jesus vai instituir agora. Ele ceiou a Páscoa dos judeus da velha aliança e foi embora. Quando Judas já não está mais, Jesus até faz ele embora rápido, falou, ó, Judas, vai embora. Agora deixa eu contar algo para você. Toda atenção aqui é pouca. Lá em Mateus 26, 22, toda atenção é pouca. Eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer, porventura sou eu, Senhor. Repita comigo, porventura sou eu, Senhor. 1, 2, 3. Porventura sou eu, Senhor. Verso 25. E respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi. Pergunte, porventura sou eu, Senhor? Porventura sou eu, Senhor. Diz a Bíblia que todos disseram o quê? Porventura? Sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor.
Porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Porventura sou eu, Senhor. Mas quando ele chegou de onde Judas, Mestre, porventura sou eu, mestre. todos disseram, porventura sou eu? Mas quando chegou em Judas, ele disse, porventura sou eu? Judas nunca teve problema em reconhecer que Jesus era mestre, mas ele tinha problema em reconhecer que ele era o Senhor. Nessa manhã, eu não duvido, Luciano, não duvido de ninguém aqui que você reconheça que Jesus é mestre. Se você perguntar um ateu e perguntar para ele, Jesus era mestre, ele vai dizer, Jesus era mestre. Se você perguntar um muçulmano, ele vai dizer, Jesus era um grande mestre. Se você perguntar alguém da Índia, um hindu, ele vai dizer, Jesus era um grande mestre. Queridos, e ele é mestre, mas ele é? Agora que vai começar a palavra. Quem conhece o Salmo 23? No 3, 1, 2, 3. Vou contar uma revelação que eu aprendi agora na Espanha, nessa viagem. É o versículo mais famoso. Meu filho, eu ensinei ele, todo dia ele diz, o Senhor é meu pastor antes de dormir, nada me faltarás, ele fala. Porque para ficar bonito põe um, né? Ele, acho que ele é assembleiano, ele inefável. Ele põe umas palavras. Inefável, né? Não é inefável? É. Edivar, você falava inefável? Você fala até hoje quando vai orar? Não? O Luciano era do inefável? Eu vou Ai, Deus. Quem não é assembleiano não está entendendo nada. Quem está entendendo mais ou menos o que eu estou falando? Tá bom. Mas vamos lá. O Senhor é meu? Nada. Lembrando que não tem o E. Não tem o E no meio. Não diz e nada me faltará. O Senhor é meu pastor? Não tem o E no meio. Mas aqui a revelação para essa manhã. Eu quero que você guarde isso o resto da vida. Não é Deus que diz que é o seu pastor. O texto não diz, eu sou teu pastor. Não é Deus que faz você ovelha. É você que faz dele o seu pastor. A escolha é sua e você tem que tornar o Senhor o teu pastor. Quem conseguiu entender a diferença? O Senhor é meu pastor, eu tenho que apropriar-me de ser uma ovelha e dele ser o meu pastor. É uma decisão minha, é uma ação minha, não é uma ação iniciada por Deus. Então, se você não fizer a sua parte para Deus ser o seu pastor, e para que ele seja o teu pastor, você vai precisar conhecer a voz dele. Para ele ser o seu pastor, você vai precisar seguir ele. Para ele ser o seu pastor, você vai ter que deixar ele te repreender. Para ele ser o teu pastor, você vai ter que deixar ele colocar aí ao teu redor um curral e te dar limites. Ele só é teu pastor se ele põe limite na sua vida. Ele só é teu pastor se ele te repreende. Ele só é teu pastor se você conhece a voz dele. Ele só é o teu pastor se você reconhece ele como o Senhor, aquele que manda em você. E ele não pode se fazer o seu pastor. Você pode fazer dele o seu pastor. Estamos vivendo hoje
um dos tempos mais perigosos do Evangelho que já existiu. Me pergunte por quê, pastor? Porque estão se instituindo igrejas baseadas no Mestre e não no Senhor. Exatamente. Não tem problema em reconhecer que Jesus é Mestre, mas tem uma dificuldade absurda em reconhecer que Ele é Senhor. O que significa Senhor? Senhor significa dono da sua vida. A palavra Senhor, Ele é dono 100% de tudo. Você não é dono de nada. E hoje nós estamos vendo um evangelho. Escute bem o que eu vou te falar. Eu vou tentar colocar com palavras. Estou amenizando bastante, deixando bem bonitinho, porque é um culto de manhã, né? Estou fazendo ainda, estou light ainda, irmão. Um evangelho seguinte. Jesus derramou a sua graça para nos salvar. E Ele já fez tudo na cruz, então nós só temos que agradecer por que Ele fez. E não precisa-se de mais nada. É essa a mensagem que estão passando. Então dizem, Jesus te salvou e com isso basta. Você não precisa ter um pastor. Você não precisa ter uma igreja. Você não precisa servir os teus irmãos. Você não precisa contribuir financeiramente com a obra. Você não precisa entregar o seu dízimo, a sua primícia. Você não precisa. Isso está sendo pregado nos púlpitos. Constantemente. Então, você não precisa compromisso. Você não precisa nem parar de pecar, porque Jesus já perdoou os teus pecados passados, presentes e futuros. Você não precisa parar de pecar. Você não precisa parar de errar. Você não precisa parar de fazer nada, você não precisa nem na igreja, você não precisa ler a Bíblia, você não precisa de nada. É isso que está sendo pregado. Essa pregação está dizendo o seguinte: Jesus é mestre, mas a gente não precisa dele como Senhor, porque cada um de nós vai ser Senhor da nossa própria vida, e eu só quero Jesus para uma coisa, para ir para o céu. Eu só quero a parte que me interessa. Jesus me leva para o céu, mas enquanto eu estiver na terra, eu decido o que é bom para mim. Parece a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu decido o que é bom e o que é ruim. Então Jesus, certa feita, disse à multidão e aos discípulos, disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos digo? A pergunta nessa manhã, antes da gente ceiar, é: você tem Jesus como mestre ou você tem Jesus como Senhor? Você veio aqui na ceia e diz, eu quero a salvação, mas eu não quero que Ele mande na minha vida. Eu quero ir para o céu, mas eu não quero compromisso com a igreja. A Bíblia diz que não deixemos de congregar. Sim, mas não interessa o que Jesus falou, Ele só é mestre, não tenho que acatar tudo que Ele falou. A Bíblia diz que nós... Deixa eu contar mais uma coisinha para você aqui. Lá em João 13. Está interessante essa palavra, irmãos? Lá em João 13. Que é justamente o capítulo da ceia. Preste atenção. A ceia está montada. Não a ceia de Jesus que a gente vai celebrar agora. A Páscoa está pronta. Verso 3. 13:3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus,
Levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhe disse: Senhor, tu lavas meus pés a mim? Respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. O que Jesus fez? Começou a lavar os pés dos discípulos. O que Jesus nos ensinou depois nesse texto? Amai uns aos outros, servir uns aos outros. Se você diz que Jesus é Senhor da sua vida, por que você não está servindo os seus irmãos? Você nem quer ir na igreja? Não, eu não preciso. Eu quero Jesus como mestre. Agora, Ele mandar na minha vida, dá licença, eu mando. Casar? Isso é coisa do passado. Eu vivendo aqui com a minha mulher, está certinho aqui, ó. O documento está escrito aqui, ó, o não estável. Não vem mandar em mim não, Jesus. Não vem mandar eu servir, não vem mandar eu ofertar, não vem mandar eu entregar meu dízimo, não vem mandar eu amar o meu irmão, não vem mandar eu perdoar o meu irmão, eu estou ferido, então dá licença, esse negócio de perdoar 70 vezes 7, não é para mim, essa coisa da historinha sua, Jesus, se vira você com isso, mas me salva, me leva para o céu. Existem, irmãos, igrejas que estão promovendo Jesus como mestre. Mas nessa manhã, Deus te trouxe aqui, porque Ele não quer só ser o mestre da sua vida. Ele quer ser o Senhor da sua vida. E quando Ele for Senhor da sua vida, Ele vai mandar sim no seu casamento, Ele vai mandar sim na tua vida sexual, Ele vai mandar nos teus pensamentos, Ele vai mandar na sua língua, Ele vai mandar no seu dinheiro, Ele vai mandar no seu trabalho, Ele vai mandar no seu tempo, Ele vai mandar nas suas prioridades. Se você não gosta, não chame Ele de Senhor. Pastor, não serve para mim. Por isso que muita gente foge da segunda parte da ceia. E onde Jesus não deixou Judas participar. Jesus terminou o pacto da velha aliança, Ele cumpriu toda a lei, Ele comeu até o último bocado de pão que fazia parte da Páscoa. E quando Judas saiu, Jesus disse: agora eu começo um novo pacto, uma nova aliança. Aí Ele pegou o pão de novo. Nessa vez que Jesus pegou o pão pela segunda vez, na ceia, Judas já não estava, e Ele partiu o pão e deu a cada um dos seus discípulos, ninguém molhou lugar nenhum, e disse: tomai, comei, este é o meu corpo que é entregue por vós. Depois Ele pegou o vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, tomai, beber e fazer isso em memória de mim. Aí sim Ele institui a ceia que nós vamos ceiar hoje. Nós não estamos ceiando a Páscoa. Jesus fez as duas, Ele terminou a última e Judas só fez parte da última. E agora somente 11 discípulos fazem parte da nova aliança que Ele entrega ali, diz: este é meu corpo e este é meu sangue. Só 11 discípulos comeram e beberam do corpo e do sangue de Jesus. Sabe por quê? Só pode comer do corpo e do sangue de Jesus quem reconhece que Ele é Senhor. Quando você come o corpo e bebe do sangue de Jesus, sem reconhecer que Ele é Senhor, você come e bebe para a sua condenação. Quando você come e bebe, reconhecendo que Ele é o Senhor da sua vida, que Ele manda na sua vida sim, que Ele vai determinar o
que é melhor para você, não é você. Você sabe qual é o pecado original? O pecado, o primeiro, quando Adão comeu o fruto. Que fruto era? De que árvore era? Do conhecimento do bem? E o que a serpente tinha falado para Eva? No dia que comeres desse fruto, serás igual a Deus, discernindo o bem do mal. Então preste atenção. O problema de Adão não foi comer o fruto. O problema, o pecado foi por que ele comeu do fruto. Não foi o fruto em si. Foi o porquê que ele comeu do fruto. Qual foi a intenção que ele tinha? Adão comeu do fruto, desobedecendo a Deus, com a intenção de conhecer o bem e o mal, para que ele fosse independente de Deus e que ele pudesse ser o Deus da sua própria vida. Se o pecado original foi se tornar independente de Deus, que Deus deixasse de ser o Senhor do homem, a nova aliança com Jesus é para destruir o pecado original, tornando Jesus Senhor de todas as coisas novamente. Você só é livre do pecado original quando você reconhece que Jesus é o Senhor da sua vida. Que palavra. Palavra de Deus. O que está separando você de Deus é teu espírito de independência. Ninguém manda em mim. Sobe aqui o teclado agora, porque tem uns irmãos que estão ali, né? Sobe o teclado aí, por favor, que tá. Né? Preste atenção. Eu não estou aqui. Preste atenção. Eu não estou aqui como líder de uma organização, de um clube, para encher isso aqui de gente. E trazer um monte de palavra bonita para você se sentir bem, né? Nossa, como é que foi a palavra? Não sei, mas eu fiquei me sentindo bem. Não é isso. Deus me chamou como um apóstolo de Jesus Cristo. Um apóstolo, ele traz fundamento bíblico. Ele traz palavra. Então eu não vim aqui nessa manhã cumprir um culto de, mais um culto de ceia. Não. Eu vim te chamar a você se render aos pés de Jesus. Eu vim te chamar para você deixar de ser independente. Qual a tua desculpa hoje? Eu sou assim, não tem essas pessoas? Eu sou, você não é assim. Você vai obedecer e vai ser como Jesus quer que você seja. Eu nasci assim. Não, você vai ser como Jesus disse que você vai ser. Tem gente que quer ir para Jesus e dizer assim: Jesus, se o Senhor me quer, o Senhor me aceita do jeito que eu sou. Venha como está, mas Ele vai mudar tudo na sua vida. Você chega como está, mas você não vai ficar como está. Você vem do jeito que tiver, irmão. Você pode vir igual o Luiz chegou aqui. Mas Jesus não deixou o Luiz do jeito que ele era. Agora é um homem de Deus, agora é um homem que ora, é um homem que busca Deus, um homem que busca santidade, um homem que profetiza. Ele não te deixou do jeito que está. Graças a Deus que não deixa a gente como está. Deixa eu falar uma coisa. Até as músicas estão erradas hoje na igreja. Dizendo que Deus está desesperado atrás de você. Então as músicas, elas são bonitas, eu até canto elas, né? Que canta assim, né? Que ele escala montanhas para me encontrar. Tipo, né? Eu sou o centro de Deus. A Bíblia que eu leio está escrito assim: busque a Deus enquanto se pode achar. É você que tem que buscar Deus.
Deus não está se humilhando correndo atrás de você. É nós que temos que nos humilhar e nos voltar a Deus. Eu vi nessa manhã, nessa palavra de hoje. No dia de ceia, só tem 2 tipos de pessoas. Talvez você pense assim, não, Judas é aquele que viveu lá no tempo. A ceia revela quem são os Judas. Judas não tinha problema de caminhar com Jesus. Judas não tinha problema de participar do culto. Judas pregava. Sabia que quando Jesus enviava os discípulos, Judas pregava. Então não pense você que Judas que é uma imagem tenebrosa lá do passado. Todos os cultos existem Judas. Todos os dias. Judas participou da comunhão, comeu. Jesus ainda molhou o pãozinho para ele. Ele participava do culto. Já está melhor do que muito crente, né? Tem gente que é pior que Judas, irmão. Judas pelo menos congregava. Judas participava das comunhão. Judas pregava quando viu de 2 em 2. Judas não foi pregar? Judas até curou enfermos, irmão. Então tem gente que lá não tem, ela acha legal esse negócio de igreja é top. É top. É um negócio gostoso para você ir no domingo, né, levar sua família. Tem um negócio legal lá para os a igreja, ela oferece muita coisa legal. Tem uma salinha lá para as crianças. O pai que não gosta de criar os filhos quer que a igreja crie para ele. Então ele falou, vou levar lá. Já que eu não dou exemplo, vou ver se alguém dá exemplo para o meu filho lá na igreja. Então a igreja, ela é legal, está no meio, onde Jesus está, é bom. Detalhe, lá no texto diz que Judas estava carregando o dinheiro de Jesus. Então Judas estava prosperando por causa de Jesus. Muito bom. Jesus prospera. Judas gostava muito dos benefícios que Jesus oferecia. Tem gente aqui que está aqui só pelos benefícios. Jesus cura. Jesus, ele dá uma comunhão. Tem comida grátis na igreja. Tem GC, comida grátis. Tudo é uma maravilha estar perto de Jesus. Tem mulheres solteiras lindas. Irmão que vem buscar mulher para casar na igreja. Porque umas do mundo aí, Deus me livre, né? O Judas vem procurar mulher na igreja. Fala assim, elas são mais certinhas, são mais de Deus. E vice-versa. Sabe qual é o momento que eles não gostam? Quando Jesus diz para eles, agora você está na hora de me obedecer. Pastor, enquanto o senhor deixava a gente comer de graça, pastor, enquanto o senhor trazia cantor famoso, pastor, enquanto você pregava umas mensagens assim legal, eu gostei, mas quando o senhor começou a falar que eu tenho que me arrepender dos meus pecados, eu não estou gostando dessa conversa. Quando o senhor falou que minha união estável está errada, que eu tenho que casar, eu não estou gostando dessa conversa. Pastor, eu não estou gostando desse negócio de obedecer. Ninguém manda em mim. Então, em todos os cultos tem aqueles que dizem Senhor. Mas tem uns que só dizem mestre. E mestre você pode ter muitos, irmão. Quem teve muitos professores na escola aqui? Mas Senhor? Como que está teu coração nessa manhã? Quem é Jesus para você? Ele é um mestre que te ensina boas coisas? Essa semana um rapaz começou a brigar comigo na internet, me xingar. Você está dizendo que Jesus não era coach? Ele era assim, coach dos coaches. Eu falei, meu Deus, está escrito, eu mostro, está na conversa. Ele é o salvador da humanidade. Você quer rebaixar? Ele é coach, irmão. Ele é Senhor dos... Você quer rebaixar? Ele é só teu mestre. Tem gente que acha que a Bíblia são dicas para você viver melhor. Ei, isso aqui não são dicas, são mandamentos. Mandamento você vai obedecer gostando ou não.
Isso aqui não é um cardápio para você dizer assim, esse eu gostei. Eu quero esse. Esse não. Bíblia não é cardápio. É leis, mandamentos. Eu vou ler Mateus 28:18. E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Toda a autoridade. Aqui é a palavra exousia. Daqui que a gente tirou a palavra exousia para a nossa escola. É-me dada toda a exousia, todo o poder e autoridade no céu e na terra. Por causa disso, ide. Olha o que Jesus mandou fazer. Jesus não diz ide fazer cultos, ide fazer um clube gospel, ide fazer um salão de festa evangélico. Não. Ide, qual que é a minha obrigação? Fazei. De quantas nações? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente faz isso aqui na igreja, sim ou não? Quem foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? E o verso 20, que muita gente esquece. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho, a guardar todos os meus mandamentos, que eu vos tenho mandado. Ele não diz que eu tenho dado dicas. Psicólogo, coach, ele te dá uma dica, ó, vai por aí. O Senhor dos Senhores não dá dica, ele diz, não peques mais. Ele diz, amarás o teu irmão como a ti mesmo. Ele não diz assim, ó, é legal amar. Amarás. É imperativo. Perdoarás. Não é, olha, se você for conversar com o psicólogo, ele vai dizer, olha, perdoar faz bem. E Jesus diz assim, tu é meu filho? Tu é meu discípulo? Você está obrigado a perdoar. Você vai lá no psicólogo, alguém, um mentor, ele vai dizer assim, olha, amar o próximo faz bem para você. Jesus disse, eu mando em você, você é meu discípulo, então amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tem pastor que vai dizer, olha, congregar faz bem. Mas se você ler a Bíblia, Jesus não diz assim, faz bem. Ele está dizendo assim, não deixarás de congregar. Hoje decide se você é Judas ou se você é discípulo. Hoje decide se é Ele que manda em você, ou você só quer Ele como mestre, você só quer os benefícios que Ele tem para te dar, mas na hora de obedecer, você pula fora. Decide quem você é. Estamos no dia da ceia, está aqui. Esse é o momento de mostrar se você vai dizer Senhor ou vai dizer mestre. Estão pregando o evangelho muito errado hoje. Deus não está correndo atrás de você igual as músicas evangélicas estão falando. Busque a Ele enquanto você pode achar. Você sabe onde Ele está? A gente tem pregado mentiras nos púlpitos ultimamente. O pai, preste atenção. Existe uma diferença muito grande entre o filho pródigo e a ovelha perdida. A ovelha se perdeu porque ela era torpe, ela era meia cega, ela era bobinha. E ela não queria se perder. Ela se perdeu sem querer. E o pastor deixou as 99 e foi atrás dela. Me diz o versículo que diz que o pai do filho pródigo saiu correndo atrás do filho pródigo. O pai do filho pródigo ficou dentro da casa. O filho veio.
Ele só deu beijo no filho quando o filho já estava dentro da propriedade. Não confunda as duas coisas. Baixa sua cabeça. E agora chegou a hora da revelação. Agora é o momento. Ou você chama ele de mestre ou chama ele de Senhor. Talvez você pode sair... Ó, Jesus, eu gosto muito dos teus ensinamentos, mas eu me submeter... Esse negócio de ser crente 100% não é para mim. Eu gosto de fornicar, eu gosto de adulterar, eu gosto de pecado, eu gosto de mandar na minha vida, eu não gosto de ficar congregando, eu vou viver a vida do meu jeito, mas eu não deixo de reconhecer que o Senhor é um mestre. Muitos vão ter essa atitude hoje. Mas outros vão dizer assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, me salva. Senhor, eu me submeto a Ti. Vamos ficar em pé nessa manhã maravilhosa. Aleluia. Vamos cantar um louvor. Aleluia. Busca o Senhor enquanto você pode achá-lo. Ele quer ser Senhor da sua vida. Então a notícia é boa para você. Se Ele for Senhor da sua vida, Ele também vai ser o seu pastor. E nada vai te faltar. Se Ele for o Senhor da sua vida, Ele também vai ser o médico dos médicos na sua vida. Ele vai ser o salvador da sua vida. Ele vai te dar vida eterna. Ele vai te dar vida em abundância. Ele vai prover para você. Ele vai cuidar de você. Ele vai dar destino para você. Só falar mais uma última coisa aqui. Hoje existe, João, uma angústia nas pessoas por encontrar o seu propósito. O que Deus quer de mim? Você já viu as pessoas? Eu vou para onde? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Europa, eu faço música, eu prego, eu serei empresário. O que eu vou ser? Deus não pode dar para você um propósito se Ele nem é Senhor da sua vida ainda. A partir do momento que Ele é o Senhor da sua vida, então Ele vai te dizer: filho, agora que eu mando em você, agora que eu te comprei pelo meu sangue, vai por esse caminho. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem diz para você que é você que escolhe a igreja que você vai congregar? Acho que o pessoal não ouviu. Você ouviu, João? O Espírito Santo me revelou que você não tinha ouvido. Quem disse para você que é você que decide a igreja que você vai congregar? Eu acho que eu vou mudar de igreja. O pastor me confrontou. É você que manda na sua vida. Você é um consumidor gospel. Porque tem gente que chega para mim e fala assim: apóstolo, 50 nações até morreu, eu estou contigo. Na dor, no sofrimento, não interessa, vou aguentar. Na primeira confronto como esse, já tem gente que sai da igreja com essa pregação. Eu vou para outra. Eu acho que lá, não sei. Deus tem um destino para você aqui. E a gente vai se amar, a gente vai se perdoar, a gente vai se ofender, mas a gente vai se resolver. A gente vai se resolver. Família resolve. Família não se quebra. Qual é a parada? Vamos resolver. Não é sair. Você quer decidir para você o que é bom para você? É que você está comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero decidir o que é bom para mim. Deus sabe mais o que é bom para você do que você. Chega a hora da janta, meu filho fala assim: pai, eu quero sorvete. E eu tenho que às vezes ameaçar ele. Eu falo: menino, se você não comer. Ele acha que ele sabe o que é bom para ele, sim ou não?
Mas ele não entende quando eu obrigo ele a comer carne, que ele precisa de proteína, que ele precisa de comer um feijão. Ele não entende porque que eu tenho que dar um mandamento para o meu filho. Deus não mandou você entender, Deus mandou você obedecer. Eu não entendo, Você quer julgar com a tua mente. A Bíblia diz assim: como os céus são mais altos que a terra, assim os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Eu não entendo, mas eu obedeço. Você não entende nem como funciona o micro-ondas, mas você acredita nele. Você quer entender Deus. Obedece, porque funciona. Ah, como funciona. Jesus está sendo pregado hoje no mundo inteiro. Hoje, domingo. Quantos cultos acontecem no mundo hoje? Mas em poucos lugares ele está sendo revelado como Senhor. Você vai ceiar hoje. Sangue e carne destruída, dilacerado na cruz. Jesus não morreu na cruz para criar um clube gospel. Jesus morreu na cruz para te dar um novo nascimento, para começar um calendário novo na sua vida, para te fazer livre do pecado e para você ser um crente obediente. Quero terminar dizendo uma coisa. Todo sofrimento que você tem na sua vida, não é porque Deus está te castigando. Todo sofrimento que você está carregando na sua vida, foi porque você desobedeceu alguma lei de Deus. Deus não precisa te castigar. Ao romper a lei, as consequências vêm sozinho. Deus não precisa te castigar. Você fornica e fica grávida fora do casamento. Deus que te castigou? Não. Você cometeu o pecado, você errou, você rompeu a lei de Deus e agora está sofrendo as consequências. Deus diz: não vai roubar. Tem gente que está lá na cadeia e diz: ai, Deus me pôs na cadeia. Não, você roubou. Quem está entendendo? Então eu não sei qual sofrimento você está tendo hoje. Não é Deus que está te castigando, Deus está te chamando para o arrependimento. O sofrimento que você está vivendo é desse mundo, é das consequências. O que Deus quer, Ele não quer só te dar vida, Ele quer te dar vida em abundância. E uma vida de obediência, irmão, igual meu filho. Meu filho vai ter uma vida de abundância se ele me obedecer, não se ele entender por que eu estou falando para ele estudar. Meu filho não entende porque eu mando ele estudar. Meu filho não entende porque eu mando ele fazer tarefa. Meu filho não entende porque eu mando ele desligar o joguinho. Ele não entende porque eu mando ele comer comida saudável. Ele não entende. Mas se ele for obediente, ele vai ter vida e vida em... Você não vai entender todas as leis de Deus e os mandamentos de Deus e por que não pode, por que... Obedece e creia que Ele tem o melhor para você. Os mandamentos de Deus, Deus é amor. Os mandamentos de Deus, Ele está economizando sofrimento na sua vida. Hoje decide se Ele é mestre na sua vida. Eu não duvido que você vai sair daqui reconhecendo que Ele é mestre. O diabo vai reconhecer que Ele é mestre. Judas reconhece que Ele é mestre. Ele é grande, Ele é maravilhoso, Ele é até Deus. Outra coisa eu vou dizer, Ele é meu Deus, Ele é meu Senhor. Salmo 23, o Senhor é... Você que tem que se apoderar dessa palavra. Ele não pode dizer: eu sou teu pastor. Ele não pode dizer: eu sou teu pastor. Você tem que decidir hoje. Ele é, o Senhor é teu pastor? Você está fazendo dele o teu pastor? Você está seguindo a voz dele? Você está deixando ele colocar limite na sua vida? Você está deixando a vara e o cajado dele te corrigir e te trazer consolo? Porque pastor tem cajado. Ah, não, não quero o cajado.
Vamos mais uma vez. Vamos cantar.